Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sped Brasil Cast. Hoje um pouco atrasado, mas cá estamos. É, Ainda estamos apanhando com a ferramenta. Esse aqui eu estou usando hoje. Cada dia, cada semana a gente usa uma plataforma. Hoje nós estamos usando aqui a nova versão. Deixa eu tirar o meu som daqui. A gente está usando a plataforma Live do LinkedIn com o nosso amigo Zoom. O uso simultâneo lá do stream com o YouTube não vai funcionar por conta de memória. Nós estamos com um problema de memória. Então, ficaremos aqui só no LinkedIn. Renato Concórdia, Simone Pérez, Anderson Melo, Nádia Astrat. Não sei se eu pronunciei certo. A Nádia é da Puma, já estivemos em evento, né? Bom dia a todos. Deixa eu tirar meu áudio aqui. Tá, a gente tem delay, inclusive, no nessa configuração. Pessoal, semana repleta de novidades, novidades boas, novidades médias, algumas não inspiram muita confiança, e também tivemos webinar aí com várias configurações. Fiz webinar ontem com a Rimini Street, mas eu queria primeiro comentar as novidades tributárias, os temas que estão pegando fogo no cenário fiscal tributário, empresas, escritórios de contabilidade. Primeiro vamos falar, depois a gente entra na nossa pauta pétrea. Pauta pétrea pega fogo. Bom, nós tivemos, primeira coisa, tivemos reunião das associações CFC com a Receita Federal sobre o CNPJ alfanumérico. Gente, o impacto desse CNPJ alfanumérico é gigantesco. Tem uma análise lá no comitê, inclusive, que talvez tenha que duplicar a base de dados dependendo do sistema de gestão, sistema de cadastro, etc. Então, isso já foi levado para a Receita. Lógico que ela não vai a público dizer a opinião, está tocando o barco, mas eu tenho dúvidas se seria a melhor, se não teria uma outra solução a ser adotada no período de transição, né? Em paralelo com a reforma tributária, é um problemaço. Para quem não acompanhou, eu já falei aqui uma vez, nós já temos temos duas, e nós não, né? O Brasil, a Receita Federal, já tem duas empresas com mais de 10 mil filiais. Então, se você pegar o mil ao contrário, não cabe, né? Então, esse é o grande problema. E por isso que precisa ter letra, e, e aí a ideia é adotar o alfanumérico do modelo da placa Mercosul. Os novos entrantes recebem o modelo novo. O problema é quando você abre uma filial, você vai ter no seu CNPJ, no seu hall de empresas, filiais alfa e filiais normais. Fazer a gestão disso também não vai ser bolinho, não, tá? Bom, nós teve essa reunião e na reunião foi decidido que as empresas piloto precisam participar. Eu acho engraçado essas coisas, viu? É igual o negócio do certificado digital. O ITI, Instituto de Tecnologia e Informática, e o ICP Brasil decidiram. E depois, a hora que chegou para a gente levou lá para o ENCAT. Aí eles fizeram, tem uma nota fiscal eletrônica aqui, não é igual à Europa, porque o modelo que eles queriam era o modelo europeu. E aí tiveram que repensar, achar uma solução que atendesse a todos num patamar razoável, selo digital, selo eletrônico
que foi adotado e vai vingar, né? Bom, diante desse cenário, nós temos agora a mesma coisa no CNPJ Alfa. Esqueceram que as empresas têm que colocar os seus posicionamentos, as suas dificuldades. As associações têm a visão, representam, não é que não representam as empresas, mas uma coisa é você ter que fazer uma reunião com uma associação, depois a associação levar para as empresas, para depois levar para. Ah, gente, para com isso, né? Que é isso? Bom, então, aí na sua empresa, vocês já discutiram, fizeram um mapeamento de quantos certificados digitais vocês têm? Por falar em certificado? Bom, sobre o CNPJ, a gente ainda tem que aguardar algumas coisas. Doutor Cláudio, bom dia. Marco Turra, Fábio Guilherme Ribeiro Queiroz, bom dia. Realmente. Então, a gente tem aí alguns detalhes. O CNPJ Alpha não é só questão de banco de dados, não, tá? Até o uso do ASCII-2, ou ESC2, daqui a pouco eu vou ressuscitar o Assembler, COBOL. COBOL ainda tem por aí em algum lugar. Mas a representação gráfica, zero I/O e algumas coisas aí podem atrapalhar. E tem um estudo sobre isso, feito pela Procerges, pode atrapalhar todo mundo. Então, vamos aguardar, gente. A receita é assim, o meu filho, ele vai segurar até o último minuto. Aí fala, ó, pessoal, a receita avaliou, então vamos segurar essa onda. É o que eu espero. Então vamos ao segundo tema. Teve um deputado que, não vou falar o nome do deputado, tá? Colocou um projeto de lei para o setor de serviços para criar um crédito presumido, para minimizar o impacto na área de serviços da alíquota de 28,5, de 26,5 ou de 32,5. A gente não sabe qual é a alíquota, né? Cada um tem uma. Então, eu guardo sempre a referência do IPEA, que em 2019 estimou a alíquota de 32,5. Aí a Receita fabricou a 27,5, agora foi para 28,5. Então, vamos tratar os três, as quatro vertentes, não tem problema não. Então, o meu amigo Wellington Garcia, da Wellington, ele diz que, assim, um projeto de lei para criar um crédito presumido, o governo não quer, a gente sabe que não quer. E ele também é descrente em relação a isso, acabou de colocar lá no nosso comitê, a gente tem um comitê tributário e ele colocou lá no WhatsApp. Bom, gente, outra novidade, Cefaz Santa Catarina soltou o decreto, a Cefaz Santa Catarina, Rio de Janeiro soltou o decreto 49566, das operações de transferência entre estabelecimentos. E aí aquela história, atrasadérrimo, né? Atrasadíssimo. Aí lá no final ele põe, excepcionalmente, para o ano de 2025, que já passou o prazo de todo mundo, né? A opção prevista no artigo 6º, aquela é, do equiparada à tributação, poderá ser formalizada na escrituração fiscal digital até 30 de abril de 2025, tomando como referência o período de dezembro de 2024. Ok? Porque esses caras, não sei o que acontece na Cefaz, desses estados, eles não acompanham o movimento. Eu, se eu fosse um fiscal do estado responsável pela informação do estado, eu monitoraria as 27 UFs. Primeiro que eu queria ser o primeirão. Eu acho que eu tenho esse problema, filho único, né? Ah, não, os caras não estão nem aí, não, vamos voltar lá para a praia, deixa quieto. Então, agora que eles soltam o negócio, já era para soltar o ano passado. Eu publiquei até um que era de volta ao passado, né? Você tinha que fazer retroagir no tempo. Tem um outro item, gente, que é aquela discussão que vocês já travaram aí na empresa, com o advogado, a exclusão do ICMS da base de cálculo, e saiu aí uma.
o posicionamento, uma COSIT, a COSIT 47, com data de 20 de março, onde ele diz que não há. O contribuinte fazendo um questionamento, né, e aí ele fez uma pergunta lá no ambiente da Receita, e aí veio a resposta à consulta da COSIT, dizendo que não há o que se falar em dispositivo legal para validar a exclusão de CMS da base de cálculo, ele passa a orientação do que deve ser feito, né? São duas tratativas, né? Lembrando, quem entrou com a ação judicializou o processo e quem não fez, esperou o trânsito em julgado. E é essa a resposta da Receita Federal em relação a isso, com repercussão geral, né? Dizendo o seguinte: eu vou só ler aquela parte que vocês gostam. A edição do parecer SEI 7698 de 2000, 7698 de 2021 e do Guia Prático 1.5 da FD Contribuições, seções 11 e 12, que orienta a retificação da escrituração originalmente transmitida. Tá bom? Então, você tem lá um período que você tem direito. Ok, beleza. Vai lá retificar. Uma por uma. Como assim? A gente, isso não é novidade. Está aqui no texto, eu coloquei em vermelho lá no portal Espere Brasil, e depois no final eu ainda dei uma achurada, como dizia a minha professora Ursulina, de desenho, somente depois de transmitida a escrituração fiscal digital incidente sobre a Receita FD Contribuições, na qual esteja demonstrando o direito creditório. Ou seja, você precisa constituir o crédito. Para constituir o crédito, você precisa retificar a origem, se você não entrou com ação. Tem um preço. Se você entra com ação, você faz lá na apuração, na conta gráfica. Se você não entrou, você vai precisar constituir o crédito. Ah, vou à revelia. Cuidado. Se você não entrou com ação, o advogado orientou que pode fazer. Tá, por minhas mãos. Mas cuidado, hein? Você tem que ter muito lastro para fazer isso e a Receita não te cobrar FD contribuições, tá? Aí tá toda a orientação na resposta para quem não. Você sabe que tem muita gente que não se apropriou desses créditos, por medo, por uma empresa conservadora. Aliás, eu sempre falo, tem um item, tem um quadro na reforma tributária que eu falo para você levantar todos os créditos tributários disponíveis. Aqueles na linha do administrativo, esse aqui já está na linha do administrativo, e aqueles que você precisa entrar com ação judicial. Por quê? Uma vez que você tem o direito de se creditar, você tem até 2028 para fazer isso. Então, corre atrás. E amanhã eu vou perguntar por que 2028. Então, é, e aí, se você não tem como compensar, porque muita empresa tem muito crédito lá em função disso aqui, aí você pede para o advogado, ele vai ao juiz, pede para transformar esse crédito direito e certo em precatório federal. Aí é só federal. Aí esse crédito federal dava 40% de deságio. Então, se você tem lá 100 milhões de reais, eles compravam por 60 milhões. Subiu ou diminuiu, né? Agora está em 20% pela dificuldade que está para poder gerar esses créditos. Então está com um deságio de 20%. Gente, é dinheiro no bolso. Para com isso, vai perder esse dinheiro. Tem risco. Qual o risco? Direito certo aqui. Neste caso é. Mas tem que retificar a FD. Olha a resposta que eu recebo. Tem que retificar a FD contribuições e vai dar muito trabalho, porque eu tenho pedidos tenho decomp ao longo desse período, aí eu tenho que. Bom, 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 bom. Eu não quero ser mala, mas dá licença, né? Vai falar para o diretor, o financeiro, que vocês estão com dificuldade para fazer o trabalho de vocês. Nossa Senhora, ele acaba.
Mais uma coisa, tivemos FD contribuições, está lá no portal SPED Brasil, uma nova versão, a versão 605. Ele remete à nota técnica, acho que 10, 10 da, do PERSE, né? Então é a versão para poder validar aquela exclusão, aquele fim do PERSE. Agora vamos falar de reforma tributária, nossa pauta pétrea. Eu avancei demais aqui no nosso assunto diário. E a pergunta que não quer calar, eu tive essa discussão essa semana aí, sobre quando é que começa a reforma tributária. E até o nosso amigo Vitor, da Tax5, ele comentou lá no TEA, que as empresas precisam preparar o seu ambiente até dezembro agora, porque ainda que seja teste, você tem que estar pronto para isso. Está com dificuldade de carregar o evento, que coisa. Eu preciso dar um jeito nessa máquina aqui. Essa foi a atualização do Windows. Gente, cuidado com a atualização do Windows, tá? Porque às vezes te deixa na mão assim. Bom, o que que acontece? Eu tô, ele comentou dessa necessidade de você preparar o ambiente até o final do ano. Isso é ponto pacífico, né? Todo mundo concorda que o ambiente tem que estar pronto até 31/12. Não é 2029 ou 28. Não é também 2027, porque a 27 acaba Piscofins, mas já tem um paralelo. Também não é 2032. 2032 acaba o ICMS. Vou ter que fazer uma semana de luto. Tanto tempo vivendo com o ICMS nas costas. Mas é importante que você tenha em mente. é, a Regina está perguntando se o COSIT 47 havia apuração, certo? Sim, mas apuração e retificação da FD é o que ninguém quer fazer. Porque se você mexe lá, eventualmente você tem que repercutir até os tempos atuais. E aí a dificuldade. Bom, Juliane Freiria, tá, do evento em Portugal, o sobrenome do marido. Bom, gente, um detalhe importante, então, considerando a data, você sabia que tem segmento que a reforma tributária vai começar em 1º de maio? Olha só que coisa, hein? No dispositivo legal lá na Lei Complementar 214, aí não esquece que você precisa casar com a emenda constitucional também. O que que acontece? 123, 132. Você tem um detalhe importante em relação a alguns segmentos. Então, por exemplo, o setor de combustíveis vão ter a sua mudança de regime bifásico para monofásico, PIS/COFINS, em 1º de maio, e não lá em 2026. O próprio texto, como eu ia falando, se você for lá no final, você vai encontrar, eu até tinha posto aqui, tá aqui, lá no final você tem produção dos efeitos, né? A partir do 1º dia do 4º mês subsequente ao da sua publicação em relação aos artigos 537 a 540. Então, o 1º dia do 4º mês vai dar maio, tá? Pode ir lá procurar. A partir de 1º de janeiro de 2025, artigos 35, 58, caput 60, parágrafo 3º, 62, enfim, tem um trabalhinho gostoso para vocês fazerem aí, né? Se você não se ligou nessas questões, aqui ele está falando do comitê gestor, né? É importante que o comitê gestor, a partir de 1º de janeiro, já está aberta, ah, já estão lançados os dados. Lógico que eleição do comitê gestor, gente, estados e municípios, representantes dos estados já estão identificados. Do município tem eleição, porque serão eleitos 27 representantes. Então, qual é o público? 5.571 municípios para escolher 27. Não é um negócio simples assim, né?
eivado de política, o regional daquele município, aqueles, é, o termo é forte, né? A- Apadrinhados pelo do Estado. Então, tem algumas questões aí que estão sendo discutidas ou travadas. Então, tecnicamente, dependendo do segmento, que no caso combustíveis, a reforma tributária começa agora em 1º de maio, gente, tá bom? Então eu recomendo, eu convido vocês a ir lá no artigo 537 a 540 da Lei Complementar 214, é, lembrando, a saída de bifásico para monofásico do etanol combustível. E ainda falta o detalhe do ICMS, que não entrou, tem o lubrificante. Tem essa discussão dos estados, e aí tá uma briga braba, né? Porque imagina você trabalhar na transição com monofásico, bifásico, nessa loucura. Ah, esse não, esse sim. E tem ainda o setor de álcool está reclamando que existe etanol não carburante ou não, esqueci o nome. Os outros etanóis que não são combustíveis de carro. E aí, esses não têm, porque o etanol, o regime monofásico foi criado para reduzir o preço do produto. Então, não tem no posto de gasolina. Lembram disso? Lei Complementar 192. Aí nós tivemos aquela loucura que foi depois um monte de convênio, né? O convênio 12, depois teve o 15 para poder, faltava o crédito das empresas. Então teve todo esse passear. Aí o que que ele tinha? Etanol anidro combustível, gasolina A, gasolina C, enfim. Aí nós temos esse patamar. Faltavam os lubrificantes, faltam ainda os lubrificantes. Então, se você está precisando justificar para o gestor por que que precisa ter um trabalho de mapeamento, um trabalho, tirar a fotografia da empresa em relação à reforma tributária, por que que precisa buscar o volume de operações de material de uso e consumo e material auxiliar. Gente, eu falei com a turma de RP e assim, né? Multinacionais, aqui tem, deixa eu ver se tem aqui multinacional. Tem. Como é que faz para quem tem código genérico de material de uso e consumo, tá aquele 999991, 999992, 3, como que faz para subir um código novo, um SK1 novo, né? Avisar a matriz que precisa criar 100, 500, 1000 novos SK1s. Tem coragem de falar isso? Não, né? Difícil, né? Ah, vamos fazer um meia-boca. Eu já escutei isso também. Vamos fazer um meia-boca. Vamos continuar com esse código genérico para não tumultuar, mas a gente muda a descrição, deixa de ser genérico e passa a ser uma máscara. Olha que inteligência! Então, a máscara do material de uso e consumo reforma tributária tem 9 e lá no final 1, 2, 3, 4, como está usando hoje. É um jeito de resolver o problema. O que tem que fazer deixar de usar descrição genérica, né? A caneta esferográfica tem que identificar qual é a caneta, tá? Porque qual é a cor da caneta, enfim, toda a especificação técnica do produto, do item, precisa ter. O código é uma máscara que a gente sabe, nem todo fisco, nem, o fisco não está questionando isso. Sempre ele cita o Santa Catarina. Santa Catarina ele fala até como você precisa fazer a, a abreviatura do produto. Falar nisso, Santa Catarina soltou o decreto 888, ajustando mais um pedacinho da exclusão do CMS,
da transferência entre filiais. Na minha época de operação, era transferência entre plantas, resolvia tudo, né? Porque a planta pode ser uma filial, pode ser uma matriz. Era transferência entre plantas. Enfim, eu prefiro, porque abrange todo mundo. Passamos um minuto. Quando você. Semana que vem eu vou publicar até um pouco mais cedo o nosso material de convocação dessa apresentação. E eu queria lembrar para vocês que você pode pôr qual tema que você quer em relação à reforma tributária, que a gente comenta aqui, tá? Fique tranquilo, a gente tem à sua disposição um leque gigantesco de questões relacionadas à reforma tributária. Falei lá no Synergy, né? Para quem, eu sei que tem gente que estava aqui no Synergy, a gente tinha lá 20, eu coloquei 25 temas de inovações, porque a gente está vivendo aquele mundo de 50 anos em 5 meses. Então, vamos ter o BP modal aéreo para poder lançar esse documento com crédito, o DANF simplificado varejo. Aí me fizeram uma pergunta da seguinte forma: vão eliminar o DANF, o NFC? Não vai, gente. É que a operação de compra no varejo por uma empresa, por exemplo, que vai precisar tomar crédito, tem que ser um documento hábil. A NFC não dá crédito, né? Você não escritura cupom fiscal da NFC, né? Eu já escriturei, lembrei que eu cheguei a escriturar, porque a gente fazia aquele range, né? Então, vai ser criado o DANF simplificado. Foi feita a proposta, tá? Isso tá, e foi lá para a COTEP. Não é que vai acabar com a INC, pelo amor de Deus, gente. Não é nada disso. Assim como vai ter o BP modal aéreo, a nota de crédito, a nota de ajuste positivo, os ajustes positivos e negativos e a nota de crédito e débito. Tudo isso está previsto, já o comitê gestor está desenvolvendo. O pré-comitê gestor, né? Digamos de passagem. E eu tenho feito a provocação aqui para vocês, para fechar a reunião de hoje, a nossa live, Espere Brasil Cast. Vocês estão testando apurar o ICMS diariamente? Conseguiram fazer isso na companhia? Conversar pelo menos sobre o tema? Eu sei que é um tema difícil, né? Eu fui dar um treinamento para um cliente, tinha 62 pessoas na área fiscal, responsável por despede fiscal. Então, como você chega para 62 pessoas, gente, amanhã a gente precisa da apuração diária. Não é fácil. Bom, gente, obrigado aí pela presença. Desculpa a demora que deu. E semana que vem a gente está de volta. Semana que vem, ó, semana que vem eu vou pensar como que eu faço, porque tem reunião do Fisco na sexta-feira, lá na Rangel Pestana, as presas do piloto. Tem novidade aí que a gente vai receber as novidades, tá bom? Então, de repente, eu gravo antes, ou eu gravo depois, ou eu faço depois da reunião, tá bom? Fiquem ligados aí no LinkedIn que eu coloco a informação. Pessoal, obrigado. Um grande abraço, bom final de semana. Aqui em casa, estou em casa, em Indaiatuba, estamos em obras ainda, e é assim que vai ser pelos próximos 10 dias. Um abraço. Tchau, tchau.